Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo e o tema hoje é Organização Administrativa. Estamos na nossa terceira aula. Já falamos lá na primeira aula sobre os conceitos de Estado, falamos do surgimento da administração, falamos de governo, falamos de sistema de governo e foi embora. Construímos essa noção, nós partimos para a segunda aula e te apresentamos as entidades da administração pública direta e as entidades da administração pública indireta. Da direta, vê se você lembra, são a União, Estado, Município e Distrito Federal. E da indireta, Fundação Pública, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Na nossa segunda aula, falamos que a passagem de poder, a transferência de poder para outra pessoa é chamada descentralização. E falamos também que a transferência, a criação de um novo órgão e a transferência de determinado serviço para este órgão é a desconcentração. E sem sombra de dúvidas, dentro do assunto organização administrativa, desconcentração e descentralização, essa diferença entre os dois é extremamente relevante para fins de questões. Muitas questões falam sobre a diferença. Nós aprendemos não só isso, aprendemos que descentralização pode ser política ou administrativa. Sendo política, criação de um ente federado, de uma pessoa política, um centro de poder, são os sinônimos que eu trago para as pessoas jurídico-políticas. Jurídicas políticas, não é isso? E nós falamos que a descentralização administrativa, ela pode ser por serviço, quando há passagem para uma entidade da administração pública indireta, por colaboração, que é quando a passagem é para um particular que colabora, e aí fica uma observação que eu não citei ontem, a passagem da administração pública direta para um particular que colabora, nas suas questões, muitas vezes vai aparecer como delegação. A delegação pura, não é delegação por serviço, por autógrafo, não. É só delegação. Estou escrevendo, estou resolvendo a questão. E lá tem delegação, estou eu falando da direta para com particular que colabora. Bem? E falamos da descentralização administrativa territorial. Daí a gente entrou um pouco nas autarquias, né? Falamos que autarquias são serviço autônomo, criado por lei, que tem personalidade jurídica própria e personalidade de direito público, que é um direito derogatório exorbitante do direito comum. Falamos que tem patrimônio e receitas próprios, que são criadas para exercer, eu quero ver se você lembra, atividades típicas de Estado, é isso aí, criadas para exercer atividades típicas do Estado. E, por fim, falamos que são imunes de impostos quanto a patrimônios, rendas ou serviços. Falamos da fundação, que é uma pessoa jurídica de direito privado, tem a sua personalidade, é privado, é autorizada por lei e não criada por lei, não tem finalidade lucrativa e exerce atividade de ordem social. Um dos exemplos aí é a FUNAI, né? Fundação Nacional lá do Índio, se eu não me engano o nome é esse. E aí a gente vai começar a nossa aula de hoje, claro que trazendo aí para nós aqui o conceito do Carvalho Filho, do que é o direito administrativo, e logo em seguida falaremos aqui das estatais. Assim que falarmos das estatais, que fecharmos as entidades administrativas, pelo menos a primeira visão, porque veremos elas pontuadas devagarzinho lá na frente, tá? Elas caem bastante, aprofundaremos um pouco mais em cada uma delas, tá bem? Nós iremos partir para critérios aí de administração. Eu vou trazer para vocês aqui, ó, essa fotinha aqui que eu coloquei no nosso material, é um desenho aí que representa o nosso professor José dos Santos Carvalho Filho. Nós temos vários doutrinadores que complementam, que constroem o direito que nós estudamos. Começamos com a de Pietro, partimos lá para o Eli, viemos aqui agora para o Carvalho Filho. Nós temos vários, Celso Antônio Bandeira de Melo, Temístocles Brandão Cavalcante, é uma galera muito boa, tanto brasileiros quanto de fora, né? O direito administrativo no Brasil. E aí eu trago o conceito do que é administração na perspectiva do Carvalho Filho. A de Pietro fala que é um ramo do direito público que tem por objeto, darará, darará, darará. O Eli veio trazendo a proposta dos princípios jurídicos, as relações entre os órgãos e por aí vai. E o Carvalho Filho diz, olha só, o direito administrativo é o conjunto de normas e princípios, nós estudaremos princípios lá na frente, tá? As normas são as leis, né? Que visando sempre ao interesse público. Esse é o objetivo maior da coisa pública. Esse desenhozinho aqui, tá vendo? Olha só, aqui eu tenho o Estado, já falamos sobre esse bonequinho, né? Buscando o interesse público para melhor atender a população, tá bem?
regem as relações jurídicas. As relações de agente para com os seus órgãos, etc e tal, ou do Estado para com as pessoas. Veremos lá na frente o poder de polícia e o poder disciplinar. E aí nós temos as relações entre pessoa e entidade política, tá? Então, entre as pessoas e os órgãos do Estado e do Estado e entre as coletividades que devem agir. Então, esse resumo aí, essa explicação do Carvalho Filho, você vai pegar esse conteúdo, copiar rapidinho, dá uma pausa no seu material, copia. Pronto. Você copiou o nosso conteúdo. Nós iremos agora adentrar o que eu expliquei que faríamos, né? Explicar a vocês quem são essas duas pessoinhas aqui, ó. No nosso material, como eu já tinha falado, a nossa estratégia pedagógica é trazer imagens, né, atribuir informações às imagens para que a sua mente possa memorizar e auxiliar o processo de entendimento. Logo depois, nós tiraremos as imagens e iremos ler a lei. Está lá a Lei 9784, Lei do Processo. Cada dispositivo daquele vai ser lido e interpretado com base numa construção prévia que nós temos aqui, ó. E essa construção está sendo feita agora. Quando eu te explico através dos bonequinhos aqui, tu vai lembrar dos bonequinhos lá. Todos os bonequinhos têm um significado, até as cores deles. Por exemplo, esse aqui, ó, é verde claro, esse é verde escuro. Por quê, Danilo? Esse aqui possui o seu capital, né, integralmente público. Por exemplo, o Estado, a Bahia, o Brasil, a União, quer construir, né, um banco. Vai lá e constrói a Caixa Econômica Federal. Esse banco precisa ter uma natureza jurídica, precisa ter uma forma jurídica. Essa forma é de empresa pública, ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, tal. A forma jurídica do banco vai adotada pelo banco, certo? Vai trazer as características da personalidade desse banco. E se ele for uma empresa pública, logo, ele não pode ter dinheiro particular. Tipo, você não pode chegar lá na Bolsa de Valores e comprar ações da Caixa Econômica. Porque a Caixa Econômica, mesmo se ela for uma sociedade anônima que pode distribuir suas ações, ela não vai distribuir para o particular, porque o dinheiro envolvido no estatal, na qualidade de empresa pública, não pode ter participação privada no seu capital. Diferente da verde escuro, que tem o dinheiro público, né? E também tem a condição do dinheiro particular. Danilo, não entendi, me explica melhor. A União vai criar a Petrobras, né? A Petrobras, ela é uma empresa do Estado. Confere? Pronto. Qual é o formato dela? Por exemplo, bora trazer um exemplo para mim. Hoje, nós somos LTDA, né? Limitada. Mas logo quando eu iniciei, eu era uma banca, né? Eu abri na minha casa, coloquei umas mesinhas, uma cadeira e comecei a estudar, a dar aula, né, de banca. Só que juridicamente eu não existia. Era só Danilo ensinando aos amigos a banca. A banca foi crescendo, crescendo. Usamos várias técnicas pedagógicas que foram amplamente abraçadas pelos nossos alunos. E aí a banca cresceu e eu comecei a ver a necessidade de construir aquela pessoa, projeto quadrívio. Aí eu fui no contador e perguntei, doutor, o que é que eu faço para me tornar juridicamente vivo? Ele, pronto, vamos abrir aqui um cadastro. A gente foi num órgão chamado Cefaz e lá eu precisava ver como é que eu me enquadrava. Quem é você, Danilo? Uma pessoa que pode ter no máximo 2 colaboradores comigo e o meu orçamento, meu faturamento anual vai até 84 mil, se eu não me engano. Antigamente era 70 e pouco. E aí eu não vou faturar mais do que isso. Dependendo do comportamento de quem é você, eu vou te encaixar como MEI, microempreendedor individual. E quando você vai crescendo, 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 faturando mais, aumentando a quantidade de funcionários, a sua característica começa a mudar e você é obrigado a se enquadrar em outra natureza jurídica, em outra forma jurídica. E aí eu virei ME, aí virei LTDA, e minha meta é EPP, né? Empresa de pequeno porte. Que aí o meu faturamento tem que ser até de 4 milhões e 200.
né? Vou subindo. Logo depois, eu vou subindo, subindo. Eu poderia me enquadrar, de acordo com o meu comportamento, como sociedade anônima ou sociedade por ações. Você deve ter assistido algum filme, né? E um filme aquele tipo. Tem as empresas que falam sobre gestão empresarial. E aí, alguém falava assim: a nossa empresa vai abrir as ações para o mercado. Abrir seria mudar o formato dela e fazer com que as pessoas possam participar do capital. O capital daquela empresa, tá bem? Então, digamos que o Quadrivium abre seu capital lá para a Bolsa de Valores, você e sua casa poderá chegar lá e contribuir. É assim a Petrobras. A Petrobras, o formato dela não é MEI, não é ME, não é EPP, ela é uma sociedade anônima ou sociedade por ações. Por quê, Danilo? Porque a sociedade de economia mista só poderá existir se for na qualidade de sociedade anônima. E o seu capital poderá ser distribuído para com os particulares. Então, cuidado. Eu sou empresário. Elon Musk chegou e comprou todas as ações da Petrobras. Pode acontecer isso? Não pode, porque as ações que dão direito a voto, as ações que fazem com que você controle a estatal, precisam estar no controle da União, do ente federado. Mas o restante poderá ser distribuído. Aí você deve estar falando, já sei. Então quer dizer que de 100% das ações, 51% é da União e 49% o povo pode participar. É assim? Não. Muito cuidado, porque as questões sabem que você pensa assim e elas colocam exatamente lá. Elas colocam 51% e o gabarito está errado. Não é 51, não é 50 mais 1. A forma jurídica, a composição do capital de uma sociedade de economia mista, a composição do capital da sociedade de economia mista será com a maioria do seu capital votante público. Olha a observação, não é capital social. Tá bem? O que é capital social? Quando eu abri o Quadrivium, que eu virei MEI, né? O contador perguntou, Danilo, você tem quanto no seu caixa? Para que você possa ter um valor que vai ser o capital social que compõe a empresa. Quando um banco vai lhe dar empréstimo, ele assim, quem é o Quadrivium? Deixa eu ver o capital social. Ah, é 10 mil, é 5 mil, é 30 mil. Então é aquele dinheiro que dá início à empresa ou que demonstra lá. Eu não consigo falar com muita propriedade porque essa área é mais contabilidade. Eu e os meus colegas que estão assistindo de contabilidade sabem falar com mais propriedade. Mas para nós, do direito administrativo, nós só precisamos entender que capital social é uma coisa e capital votante é outra. Quando a questão falar que a maioria do capital votante é governamental, é de origem governamental, é público, aí sim você está falando da sociedade de economia mista. Uma diferençazinha entre elas é essa que eu falei, tá bem? Mas nós não temos só diferenças, nós temos coisas comuns dela. O que é que eu trouxe aqui como estratégia pedagógica? Esse bonequinho aqui, ó, ele não é um boneco novo, não é um terceiro tipo, não. Esse aqui, ó, é quando eu for falar algo que é comum para os dois, eu falo para as estatais. É comum para a empresa pública, comum para a sociedade de economia mista. Quando lermos a Lei 13.303, que é a lei que regula as estatais, tudo o que for falado vai ser falado para as estatais. Dentro dela, nós vamos ter lá dispositivos falando só da empresa pública ou só da sociedade de economia mista. Então, aqui eu falo das estatais porque ambas são autorizadas por lei e, para existir, precisam que os seus atos constitutivos sejam registrados em cartório. Você vai chegar no cartório, levar os documentos e registrar aquela empresa. Essa característica é tanto da empresa pública quanto da sociedade de economia mista. Elas possuem personalidade jurídica própria, assim como as demais. E a personalidade é de direito privado. Não terá aqui, ó, natureza pública, tá bem? Quando falarmos, a gente vai terminar aqui a organização e lá no finalzinho nós aprofundaremos mais nesta e aprofundaremos mais nesta. Nós perceberemos que o objeto delas poderá ser prestação de serviço público de natureza econômica, mas sempre terá finalidade lucrativa, natureza econômica, busca de lucro, né? Mas lá na frente falaremos um pouco mais. Por enquanto, de forma geral, ambas possuem finalidade lucrativa e ambas são criadas para exercer atividade de natureza econômico-mercantil. Deixa eu te dar um exemplo. Petrobras, novamente, que é uma sociedade de economia mista.
A Petrobras, ela se preocupa com a lavra de jazidas de petróleo, né? Assim, vai cavar o buraquinho lá, puxar o petróleo e transformar o petróleo, seja do plástico ao gás natural, passando pela gasolina e todos. O refino do petróleo é algo interessante. Você consegue tirar muita coisa útil e boa, né? Quase que todo o petróleo, ele é bem aproveitado para a indústria. Mas uma coisa é eu ficar preocupado com a lavra e o processamento desse material. Outra coisa é eu transportar esse material para algum outro lugar. Bem, eu poderia, enquanto Petrobras, conseguir uma subdivisão interna com caminhões que transportam, mas a lei que me autorizou, já que ela foi autorizada por lei, pode, dentro da lei, informar que a estatal poderá constituir para si subsidiárias. Danilo, subsidiárias, o que é isso? Por exemplo, Transpetro. A Transpetro é uma subsidiária da Petrobras. É uma pequena empresa conectada à Petrobras para que fique exclusivamente com o transporte de petróleo. Compreende? Então, estas subsidiárias poderão ser constituídas desde que dentro da lei autorizatória, né, tenha esse dispositivo. Danilo, se não tiver, então o legislativo vai ter que autorizar para a constituição dessa subsidiária. Danilo, a subsidiária integra a administração pública indireta? Por exemplo, a indireta é a fase, né? Fundação, autarquia, sócio-economia mista e empresa pública. Então, é fases com as subsidiárias? Não, é fase, porque as estatais integram em primeiro grau. Porém, se a questão quiser fazer aquela pegadinha que vai te derrubar, não você, mas quem não está assistindo essa aula agora, as subsidiárias integram-se à administração pública indireta, mas integram em segundo grau e não em primeiro grau. Pegou aí? Pronto. Em primeiro grau, fundação pública, autarquia, sociedade mista e empresa pública. Isso aqui é o que temos de comum quando falamos das estatais. Dá uma pausa no teu vídeo e copia isso rapidinho. Pronto. Você copiou essa parte comum. Vamos agora observar dentro destas o que é incomum. Se você observar aqui, ó, quando eu falo de empresa pública, eu botei umzinho. Quando eu falo de sociedade economia mista, eu botei um 2. Então, esse 1 está aqui, esse 2 está aqui. O mesmo está acontecendo aqui e por aí vai, tá vendo? Beleza. Quando eu falar da empresa pública, o que é que não é comum com a sociedade de economia mista? A empresa pública, a sua forma jurídica é qualquer forma admitida em direito. Você vai encontrar empresas públicas como EPP, como SA. Pode ser SA? Pode. Mas, Danilo, você acabou de falar que SA é quando você tem as suas ações que poderão ser distribuídas, né, assim, para com o particular. Se você falou comigo que a empresa pública não pode ter dinheiro particular no meio, como é que a empresa pública vai ser SA? Vai ser SA e quem vai participar do capital votante da empresa pública, sabe quem é? Outras entidades políticas ou administrativas. Então você tem lá capacidade negocial, capacidade, responsabilidade própria. Então a União tem uma empresa pública na modalidade SA, a Bahia participa do seu capital, Rio de Janeiro participa do capital, a empresa pública tal participa do seu capital, mas não pode, no caso de empresa pública, um particular participar do capital. Compreendeu? Porém, a empresa pública poderá admitir qualquer forma que seja admitida em direito. Todas. Já a sociedade economia mista poderá ser apenas sociedade anônima ou sociedade por ações. Isso aqui é um detalhe, gente, que cai muito em prova, muito, muito. É a diferença entre as duas. E você já não vai mais passar batido com essa informação. A segunda característica é a composição do capital. Dentro do empresa pública, o capital será 100% público ou, em algumas questões, 100% de origem governamental. Então, isso aqui é para a empresa pública. Já falamos agora no exemplo anterior, não é isso? E a sociedade de economia mista vai ser público e privado, onde a maioria do capital votante será público. Você vai acrescentar no seu material aqui o seguinte, ó. 51% não. Exclamação. Não será 51%. Será a maioria do capital votante.
E a maioria do capital votante vai ser o quê? Público. Então, não será 51%. Muito cuidado. As questões podem cobrar isso. Para finalizar essa parte de estatais, nós temos aqui que a característica diferente dos dois, que não é comum, quanto ao foro processual, como eles têm capacidade processual, podem processar e ser processados, então, essa capacidade processual deles faz com que, caso você processe, quem julga? Foro processual é o quê? É a Justiça Federal, é a Justiça Estadual. Vai para o TJ ou vai para o Tribunal Federal? Vai para qual? Então, se a empresa pública for da União, certo? Exemplo, Caixa Econômica, você vai ter como foro processual a Justiça Federal. A Justiça Federal como foro processual, gente, é um benefício, porque é uma justiça mais célere. Os casos que vão para ela são menos, né, são menores, o volume é menor. Então, esse benefício é dado aí às empresas públicas, com capital 100% público da União. Porém, nos casos de Estado e município, por exemplo, a Banese, se eu não me engano, a natureza jurídica do Banese é empresa pública. Ou seja, o Banese é o banco lá de Sergipe. Se eu estiver correto e for empresa pública mesmo, o Banese, por exemplo, caso você entre com ação judicial contra, ele vai ser julgado na Justiça Estadual, porque é um estatal do Estado. Caso o município crie um estatal, se a estatal for do município, também será Justiça Estadual. Tá bem? E quanto à sociedade de economia mista, que tem lá o capital privado na jogada, estes caras aqui não vão ter um benefício não, gente. Cuidado, ó, tinha um aqui, ó. Justiça estadual para eles, né? Justiça comum. Tranquilo? Então você que copiou, que entendeu o que a gente falou, copia até aqui, deixa eu circular o que você precisar copiar. Pausa o seu vídeo rapidinho e volta agora. Pronto. Pausou, copiou. Já sabemos agora interpretar o que é uma estatal. Nós sabemos que as estatais são duas, né? Empresa pública e sociedade mista. Sabemos o que é comum entre elas e o que é incomum entre elas. Daqui, nós fechamos as 4 entidades administrativas: autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Elas são chamadas entidades administrativas. Eu falei com vocês que essa segunda aqui seria a fundação pública. E falei que ela era um pouco complicada e ia explicar o porquê. A fundação pública de direito privado, que eu trouxe para vocês aqui neste centro da tela, essa azulzinha aqui, tá vendo? E o rosto dela é branquinho. Ela segue as características que nós estudamos na aula passada. Quais foram as características? Primeiro, autorizada por lei. Segundo, tem personalidade jurídica de direito privado. Terceiro, não tem finalidade lucrativa. Quarto, exerce atividade de ordem social. Ela é chamada fundação governamental. Bem? Fundação. Ela é a regra. A regra de fundação é a fundação governamental. A gente tem um posicionamento, uma conduta para falar deles diferentes entre, por exemplo, o livro da Di Pietro e do Carvalho Filho. A Di Pietro, quando fala de fundações, ela fala das fundações governamentais e da autárquica, que eu vou explicar o que é agora. Já o Carvalho Filho não, e eu concordo com o Carvalho Filho nesse ponto, porque para ele, olha só, a fundação autárquica é uma autarquia. E nós veremos lá na aula 5, quando falarmos de tipo de autarquias, que a fundação autárquica é um tipo de autarquia, mas ela é uma fundação pública, porém de direito público e não de direito privado, porém criada por lei e não autorizada por lei. O nome que é dado a ela é fundação autárquica ou autarquia fundacional. É uma fundação pública de direito público, é uma fundação pública criada por lei, portanto, ela é uma autarquia. Danilo, é a mesma coisa? Então, por que não é que elimina isso aqui, fica só isso? Acho que seria melhor para a gente que está estudando, né? Mas existe um processo histórico, existe um conceito, um contexto que eu não vou te trazer agora, né? Mas eu acho que para a gente seria bacana ter logo autarquia. Mas, lembra, ela é uma fundação pública de direito público, ela é criada por lei, ela tem tudo que a autarquia tem. Tá? Essas duas, vê se você lembra, qual o nome dessa de baixo? Fundação o quê? Governamental. E a de cima, fundação
autárquica. Quando você estiver lendo lá o dispositivo da lei e falar assim, a administração pública direta, autárquica e fundacional. Quando eu falo administração fundacional, eu estou englobando aqui as fundações de direito público e de direito privado, com os devidos cuidados, tá bem? Elas são ou criadas ou autorizadas por lei específica. Essa aqui é autorizada por lei específica, essa aqui é criada por lei específica. E além da lei específica, e preste atenção, porque esse é um detalhe que vai te colocar na frente da concorrência, preste atenção, elas precisam de uma lei complementar. Para quê? Para definir a área de atuação delas. Por exemplo, a FUNAI. Qual a área de atuação? Proteção ao povo indígena, né? População indígena. Então, essa galera, essa área de atuação, ela foi definida através de lei complementar. Esse é um detalhe interessante, viu? Grava aí. Já que você chegou até aqui e entendeu o que eu falei, vou deixar aqui para você copiar. Pronto. Copia aí rapidinho aquilo que a gente escreveu nesse pedaço. Vai lá, pausa e copia e a gente volta. Pronto? Beleza? Você copiou? Deu para entender a diferença de fundação governamental para fundação autárquica? Pronto. Matou aí. Vamos voltar o nosso conteúdo, porque a gente já conseguiu safar aí um pedacinho da aula anterior. Na aula anterior eu precisava falar das 4 entidades. Falei de 2. Eu trouxe mais 2 para cá que foram estatais. Depois eu trouxe o detalhe que estava faltando da fundação autárquica. Encerramos esse bloco, essa partezinha, e vamos nos ater à ideia das relações jurídicas, seja internamente ou externamente, seja do Estado para com os seus, seja do Estado para com o povo. Né? Então, olha o que o Carvalho Filho fala aqui para a gente. Relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos, tá? Do Estado, e entre o Estado e as coletividades. E a busca será sempre o quê? O interesse público. É esse símbolozinho aqui, ó, interesse público. O Estado vai cuidar do interesse da população. Bem? Como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso muito bem, eu preciso administrar. E administrar, como nós falamos na primeira aula, eu vou trazer novamente aqui o conceito, quer dizer estabelecer hierarquia e subordinação e distribuir as competências. Vou trazer um exemplo agora prático de sua casa. Quando você era criança, você tinha lá o seu pai, ou pai-mãe, ou mãe-mãe, ou o que seja, ou só mãe, ou só pai. As pessoas que constituíam o grau superior a você administravam a sua casa que você fazia parte. Imagina que você é um órgão da casa. O pai é um órgão da casa, a mãe é um órgão da casa. Gente, aqui é só um exemplo para que você possa entender o que eu estou falando, tá bem? Uma pessoa não é um órgão, uma pessoa é uma pessoa. Mas só para a gente ter uma noção. Quando você chegava em casa, você tinha obrigações? Realmente você tinha, né? A principal delas é estudar. Mamãe falava bem assim, já que você não está fazendo nada, você só estuda. Danilo, eu tô com um pouco mais velho e continuo nessa mesma pegada. Vou sair de casa quando eu passar no meu concurso, quando eu me casar e barará e barará. Estou falando que dentro da casa você vai ganhando o quê? Atribuições, obrigações, não é isso? E quanto mais velho vai ficando, mais atribuições e obrigações você tem. A primeira é simples, vai estudar e tchau. A segunda, para algumas pessoas, né? Arrume sua cama, varra seu quarto. Ó, os pratos de hoje é seu, viu? Há uma distribuição de competências para o bom andamento da casa. Quem é que é responsável por trabalhar para manter a casa? Não pode ser o filho, são os pais. Né? Então, essa distribuição é muito interna a cada tipo de administração. E nós precisamos respeitar todos os tipos de administração. Tem casas onde há uma determinação do pai e a mãe fica em casa tomando conta. Tem casas onde a mãe trabalha, o pai fica em casa tomando conta. E tem casas onde os dois trabalham e acredito que seja a maior parte, né? E os filhos ficam em casa e você tem a presença de uma terceira pessoa que colabora com essa administração. Resumindo, nós estamos ali estabelecendo hierarquia e nós estamos ali distribuindo competências, compreendeu? Quando eu falo de governar a Bahia, por exemplo, eu preciso de alguém que hierarquicamente seja superior. E aí, quando se fala de poder executivo, nós temos no topo do poder executivo do estado da Bahia o governador. No caso, no momento da gravação desta aula, é o nosso governador Jerônimo Rodrigues.
né? E ele é o grau mais alto de poder dentro do executivo e ele vai distribuir e escalonar as funções e há uma obrigação. Por exemplo, eu sou soldado de polícia. O bom da polícia é que dentro de um órgão existe um escalonamento gigante, porque esse órgão tem como pilar fundamental hierarquia e disciplina. Então tem soldado, cabo, sargento, sub, tal, até chegar no comandante-geral, que é o grau mais alto dentro da polícia. O comandante-geral deve satisfações ao secretário de Segurança Pública e deve satisfações ao presidente, ao governador. Então aqui teria Jerônimo Rodrigues, aqui o delegado Maurício, e abaixo dele o comandante-geral, e abaixo dele, e há uma hierarquização. Dentro da administração, você vai estabelecer quem manda, quem obedece, e quem obedece tem que obedecer porque há poder, que poder hierárquico, tá bem? Então, hierarquia, subordinação e distribuição de competências são características da administração. Quando eu venho cá para baixo, ó, eu trouxe para a gente a noção de controle interno. O que seria controle interno? Dentro da administração, quando o meu subordinado faz alguma coisa, eu posso exercer para com ele controle. Bora exemplificar. Comandante-geral, compre as viaturas no mês de março. Sim, senhor governador. Beleza. Comandante-geral, não compre não. Compre em setembro. O que ele vai fazer? Não, você falou março. É assim? Não. Sim, senhor governador. Porque entre eles existe uma forma com que o superior controla o inferior, que é chamada subordinação. Um vai se subordinar ao outro de forma hierárquica. Bem? Imagine que o governador, o comandante-geral, no uso de suas atribuições, decidiu trocar a cor do uniforme dos policiais. Aconteceu agora aqui na Bahia, né? Era boina marrom e roupa caque. Aí ele falou, não, bota preto e roupa caque. Ficou muito bonito, né? As viaturas também foram mudadas, a plotagem. Essa foi uma determinação. Daí, sei lá, esses programas televisivos aí batem em cima do governador com uma seguinte máxima. Como é que pode um estado tão violento como a Bahia tá aí, um índice de policiais mortos, e o seu comandante muda o uniforme e coloca de preto porque estamos de luto? Essa é uma interpretação. E aí tudo bem. Ele não tem a obrigação nenhuma de trocar, porque é só o povo falando. Mas aí o governador, temendo, sei lá, algum tipo de desgaste político, chama o comandante-geral e fala, comandante-geral, sabe de uma? Bora botar azul? Põe na azul. Não, governador, é porque eu já escolhi preto. Não, bora botar azul. É mais conveniente para o momento. A ideia do luto não pegou muito bem, não. Aí o comandante-geral, não, governador, peraí. A atribuição é minha, o mérito é meu. O que é mérito? Mérito é liberdade de escolha. Eu posso escolher. O comandante-geral pode escolher. O governador pode falar, sim, eu vou mandar você trocar. Sabe por quê? Porque eu exerço sobre você, no âmbito interno, o controle de mérito. Sua vontade pode ser controlada. Por que eu faço isso? Porque não foi conveniente ou não foi oportuna a sua decisão. Eu posso modificar. Quer ver outro exemplo? Secretário de Educação vai fazer uma licitação para a compra de livros. Livros aplicados serão o do grande Gelson Iese, um dos monstros aí da matemática no Brasil. E aí ele vai comprar livros de Gelson Iese para todo mundo e não é o livro aplicado, né? Só que na compra, ele percebe a lei 14.133, que é a lei de licitações, e ele, mesmo percebendo a lei, ele decide comprar em desacordo com a lei. Logo, o secretário de Educação, ele cometeu um ato ilegal. O que acontece com os atos ilegais devem ser prontamente anulados. Nós temos um princípio que rege a administração, que é o da autotutela, vai encontrar na súmula 473, e diz que a administração pública poderá anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Ou revogá-los, o caso do mérito que eu falei, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial.
tá bem? Então, essa súmula demonstra um princípio da administração que diz que o administrador tem que ficar esperto e deve controlar no âmbito interno os seus agentes. E esse controle interno será de hierarquia e subordinação, controle de mérito, liberdade de escolha e controle de legalidade. Internamente, cada um, seja do comandante geral para o seu inferior, do inferior para o inferior, do inferior para... até o cabo que estiver na viatura com o sargento, deverá observar as ações com o soldado, deverá observar as ações do soldado e aquele hierarquicamente superior deverá controlar. Se o soldado fizer algo ilegal, ele tem a obrigação de controlar, porque se feriu a legalidade, eu preciso usar ali a lei para controlar internamente, tá bem? O sargento controla o cabo, o subtenente o sargento, e a escadinha vai descendo, tá bem? Então, essas são as formas de controle interno. Como estávamos aqui, né, quando eu falo de administração, eu estou falando de internamente, no exemplo que a gente trouxe, administrar, estabelecer hierarquia. Agora fala comigo. Não é legal a hierarquia? Não é legal alguém ser hierarquicamente superior a alguém? Hierarquia, gente. Repete comigo em tua casa aí. Hierarquia é froda. Froda. É froda. Repete de novo. Hierarquia é froda. Então, mais uma vez. Hierarquia é froda. Professor, eu não entendi. Como assim é froda? Esse é um acróstico. Acróstico é uma técnica que usamos para memorizarmos um conteúdo longo, gravando as primeiras letras do que a gente precisa falar. Então, quando eu falo que é froda, eu estou falando que cada letra dessa vai trazer uma característica da hierarquia. E a primeira característica é o E. O que é? Edição de atos normativos. O que seria edição de atos normativos? O comandante pode editar um ato. Deixa eu dar um exemplo aqui. Um comandante de uma unidade que eu trabalhei em um momento, ele percebeu que dentro da unidade estava tendo um consumo muito alto de energia. E com isso onerando os cofres públicos. Cofres públicos. E aí, neste momento, este comandante, ele determinou, pegou um papel de papel e colocou: por determinação do comando desta unidade, fica escrito que, a partir das 19 horas, não serão permitidos ligar os ar-condicionados dentro da base. Olha só, pronto. Essa determinação gera poder. Para quem? Para a Dona Maria que passa na rua? Não. Para o policial que está ligado à administração. Por isso, essa determinação tem apenas efeitos internos. É para dentro da administração e não para fora da administração. Compreende? Então, quando eu falo de edição de atos normativos, será sempre para efeitos internos. Esses atos eles vão regular. Esses atos não podem inovar no ordenamento jurídico. Você não pode criar lei. Quem cria lei é o Poder Legislativo, tá? Poderes criam as leis, o Legislativo. O Executivo está aqui, como diz no artigo 84, inciso 6, lá no finalzinho, para o fiel cumprimento da lei. É esse o objetivo da lei, tá bem? Então, edição de atos normativos, primeira característica. Segundo, fiscalização. O comandante dessa unidade que eu falei, ele pode vir em outro momento, entrar na unidade e ver se os ar-condicionados estão ligados. Ele olha, não estão não, né? Beleza. O que ele está fazendo? Ele está fiscalizando. É obrigação dele fiscalizar hierarquicamente o âmbito interno ali da sua administração. E se ele, na fiscalização, perceber que há uma ilegalidade, o que ele tem que fazer? Anular. Se ele perceber que não é conveniente, o que ele tem que fazer? Revogar. Agora tu vai prestar muita atenção, porque esse ponto aqui, ó, é bastante dito em questões. Se você entender o que eu estou falando aqui agora, você já vai conseguir aí matar uma quantidade boa de questões. Bem? Então, quando eu falo em revisão dos atos, eu tenho que cuidar. Se o meu ato foi ilegal, eu anulo. Por exemplo, lembra do secretário que eu falei que comprou os livros do IESE e foi um ato viciado? Pronto. Aquele ato estava lá. Certo? Empurrou. Os livros chegaram, ele está quietinho. Quietinho. Logo depois o governador está lá revisando os atos, revisando. Rapaz, esse dispositivo aqui é ilegal, não é não? Dá uma olhadinha aqui, é ilegal, rapaz. Pronto. Vou agora anular o ato da compra. Digamos que os livros estão vindo. Compra cancelada. Por quê? Porque ela estava viciada. Ela era
ilegal. Então eu devo anular. Como estamos fazendo o concurso, e o concurso gosta de mudar uma palavrinha ou outra para deixar o concurseiro perdido, e você não vai estar, porque você está construindo comigo o melhor material para concursos, então você vai lembrar que não é só ilegal, é ilegal, ilegítimo ou inválido. São os nomes que nós damos aqui, né, nas questões para a anulação. Bem? E no caso, lembra que eu falei da boina preta para virar boina azul? Não era conveniente naquele momento, porque tinha a questão histórica do luto e tal e tal. Então, como não foi conveniente ou não foi oportuno, mas este ato foi um ato válido, o comandante-geral poderia escolher o preto. Ele escolheu, não tem nada de ilegal. Porém, não foi conveniente. O chefe vai lá, quando estiver revisando os atos, deixa eu ver aqui, muda de pasta, me dá a pasta de segurança pública. Comandante-geral, muda para azul a boina. Ele pode fazer isso? Pode. Mas agora ele não anulou, não. Porque esse ato foi um ato válido. Ele apenas revogou. E além disso, nós temos a convalidação. Eu vou explicar a convalidação, mas eu vou entrar nela com muito mais cuidado lá na aula de atos administrativos. E será um conteúdo aí nessa mesma pegada, devagarzinho. Mas eu vou explicar a vocês o que é convalidação. Olha só, esse botãozinho aqui, ó, é o ato administrativo. E tem uma ferramenta aqui no meio, tá vendo? Uma chavezinha de fenda, uma chave de boca. O convalidar quer dizer salvar um ato ilegal com efeitos retroativos. Por exemplo, eu sou o comandante de uma unidade, certo? E aí o comandante, o subcomandante, que não tem tem competência para autorizar, mas não pode autorizar as férias de uma pessoa sem que eu saiba, autoriza essas férias. Bem? Por que autoriza? O servidor lá está com 2 anos sem férias. O comandante da unidade não conseguiu liberar as férias. O subcomandante foi lá e liberou as férias. Lembra, não pode ser competência exclusiva. Tem que ser alguma coisa que não é competência exclusiva, tá bem? Quando o subcomandante que liberou as férias desse cara, o tempo passou. Aqui, o dia é hoje. Liberação de férias, o tempo passou. Até que o comandante observe, o ato que estava passando era um ato ilegal. Quando o comandante vê, ô sub, faz favor, você liberou a férias de fulano? Foi, mas esse ato era meu, não era seu não. Comando, se eu não liberasse aqui, fulano ia perder as férias. Ah, entendi, pronto, vamos consertar, eu convalido o seu ato. Isso quer dizer que neste momento eu vou tomar uma decisão e o poder dessa decisão volta no tempo e conserta aquilo. É como se eu tivesse sabido isso lá no passado e concordado com o juízo de conveniência e oportunidade do meu sub. Assim que eu fiz, ele salva todo o ato com efeitos retroativos. Né? A gente vai ver lá que o efeito chama-se ex-tunc, da testa para trás, mas calma, veremos lá em atos. Tranquilo? Até aqui, convalidação no formato ratificação, segundo a de Pietro, é a forma que a gente mais encontra aí nas questões. Vamos voltar. Estou falando de revisão dos atos. Eu posso convalidar, eu posso anular ou eu posso revogar. São as formas que eu tenho de revisar um ato. Além disso, quando eu falo de hierarquia, eu digo que ordenar é uma característica. Imagine que um soldado de polícia numa viatura está fazendo um acompanhamento. Tá? E aí ele está no banco do comandante porque o motorista acumula a função de motorista e comandante. Guarnição básica, 2 pessoas. E aí o patrulheiro arrasta a SMT, né, que é a metralhadora, bota para fora da viatura e fala: comando, tá vendo o carro preto ali? Pois é, ele é o carro do alerta que teve. E o carro começa a correr. E o comandante atrás. Giroflex ligado. E aquela tensão. Aí o comandante fala: vai, atira, 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 atira. Ele pá, 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 pá. O carro capota. Isso foi uma ordem? Foi uma ordem. Ele atirou. Por que ele atirou? O comandante mandou. Ele nem concordava, porque o carro preto não estava atirando de volta, estava só fugindo. Aí ele atirou. Chega lá dentro, que abre a portinha, tá lá. Menino de 15 anos de idade, tomou 3 tiros na cabeça, o patrulheiro ali moralizado, atirou certinho, morto. Deu merda. Não acha arma, não acha droga, não acha nada. O que foi que houve? Houve que o menino estava sem habilitação, estava correndo. É hora de começar o processo judicial, porque um bem jurídico extremamente relevante, como a vida, foi tirada. E o Estado fez isso. Quando ele está sentadinho lá de frente pro promotor, né? O promotor pergunta: soldado, me diga uma coisa.
Por que você atirou? Ah, eu atirei porque o sargento mandou. E, de acordo com o que eu conheço de direito, ordem é ordem. Ele mandou, eu atirei, a culpa é dele. É assim que funciona? Não é. Por quê? A ordem que nós temos no âmbito administrativo, ela precisa ser manifestamente legal. Porque ordem ilegal não se executa. Repete comigo. Ordem ilegal não se executa. Para executar, precisa ser manifestamente legal. Tá bem? Além disso, quando eu falo de hierarquia, eu tenho a delegação e a avocação. Delegar, passar para. Avocar, tomar de. Beleza? Nós iremos explicar essas duas agora, mas você vai copiar o que eu falei aqui agora, tá? E aí logo depois explicaremos ela devagarzinho. Copia o que eu circular, aqui assim, tchum, tchum, tchum. Vai lá, dá uma pausazinha e copia. Beleza? Pronto. Copiou. Vamos aqui, hierarquia froda, tal, tal, tal. Falamos sobre fiscalização, edição, tal. Bora falar de delegação e de avocação. Mas antes de falarmos de delegação e avocação, aproveita um momento aqui, ó, e copia esse outro que a gente não copiou também, tá vendo? Dá uma pausazinha no seu vídeo para copiar esta parte. Calma aí, calma aí. Vou circular essa parte só. Vai lá. Beleza. Pausou. Nós temos aqui o controle interno e externo. Vamos continuar. Dá uma olhadinha como o seu caderno está ficando bonito. Tá ficando? Devagarzinho você vai observando o que está sendo estudado e acompanhando comigo. Ao final da aula, farei uma revisão geral, como tenho feito nas outras aulas, para que você possa entender essa folha. Qual o processo final, Danilo? Ao terminarmos a organização administrativa, você vai comprar um caderno ou você vai montar um caderno com folha de ofício. Eu até prefiro que seja assim, com fichariozinho. E você vai transcrever o que está aqui do seu jeito. Seja no formato horizontal, vertical, sem desenho, com desenho. Essa transcrição do meu material para o seu material é a cerejinha do bolo, é a construção final do caderno que vai te acompanhar até a tua aprovação. Depois de ter feito isso, é só fazer questão e depois revisar o que você viu. Mas fazer questão. Não precisa mais buscar em outro lugar. Ah, eu vou comprar um livro para ler. Pode ser? Pode. Se você quiser comprar, compre. Mas se você quiser passar em prova e ganhar tempo, você pega o que a gente estudou aqui e copia no seu material e leva ele até a sua prova. Tá? Uma forma de utilizar isso aqui é importante. Quando eu falo de delegar, olha aqui em cima, eu falei com vocês que delegar é passar para. Vamos dar um exemplo. Eu estou como motorista de viatura. Sou cabo de polícia, tem um sargento aqui do meu lado e tem outro cabo como patrulheiro da viatura. E aí eu estou patrulhando aqui e estou morrendo de sono. Sono, porque a noite passada foi um problema. Eu estava no reggae, comendo água. E aí no dia seguinte não consegui dormir durante o dia. Emendei porque eu precisava tirar o serviço. Estou eu de noite lá, ó, capotando. Aquela função de dirigir, ela é minha, confere? E ela não é uma competência exclusiva minha. É uma competência que cabe passar para outro. Aí eu falo, ô fulano, tu tem como dirigir para mim aqui, por favor? Tem sim, vem cá. A pessoa vem, troca de lugar, ela dirige. Eu fico ali no fundo, tirando fundo. A atenção dentro da viatura deve ser a maior, mas para o motorista, se ele dormir, bate a viatura. Se o patrulheiro dormir, dá uma capotadazinha, vai ter também, porque tem que estar atento todo mundo 24 horas, mas não é como bater a viatura, ou derrubar a viatura no lugar, entendeu? Então, permutei ali, tomei um cafezinho preto, levantei e vou bancar meu serviço até mais tarde, né? Essa será a sua rotina, no caso de você que vai fazer PRF, PF, Polícia Militar, CFO, então será a sua rotina, tá? E para os demais de outras carreiras, é só um exemplo, tá bem? Quando eu falo de delegar, eu tenho coisas que eu posso delegar e coisas que eu não posso delegar. O que é, Danilo, que eu não posso delegar? Primeiro, a competência exclusiva. O comandante-geral da polícia delega para o subcomandante, enquanto ele está de férias, o comando-geral da polícia. Pode? Não, porque o comando-geral da polícia é exclusivo para o do comandante. Compreende? Então, a competência que é exclusiva não pode ser delegada. Os atos que tiverem caráter normativo, os atos de caráter de construção de normas, não podem ser delegados. E os recursos administrativos também. Certo? Na administração vai ter a capacidade de você oferecer os recursos, né, às decisões. Esses recursos também não cabem. E o que é que cabe delegação? Qualquer ato que houver atos de circunstância de índole jurídica, econômica, técnica, territorial e social. Estes caberão delegação, tá bem? Como é que cai na prova, Danilo? Desse mesmo jeitinho que está aqui. Quando cabe ou não delegação. E para você memorizar, para nunca mais esquecer, eu vou te contar uma historinha.
certa feita, né? A novinha, 15 anos de idade, chegar pra mamãe e fala: mamãe, eu vou passear com o velho da lancha, pode? Aí mamãe, pode, minha filha, pode sim, agora cuidado. Se ele te oferecer a cenoura, vai não, viu? Vai não. Mas, se ele te oferecer os jets, aí tu pode ir, tá? Esse conselho é dado, ela curte muito bem o final de semana e chega na segunda-feira em casa. Essa historinha simples e rápida, né? Bem sem graça, tá? É uma história que vai fazer com que você nunca mais esqueça, porque cabe delegação onde? Nos jets. Só que não cabe onde? Na cenoura. Não cabe delegação quando for competência exclusiva, atos de caráter normativos e recursos administrativos. E caberá quando? JETTS. JETS. Cabe delegação quando houverem circunstâncias de índole jurídica, econômica, técnica, territorial, social. Estou dirigindo, sou motorista, tecnicamente eu consigo fazer aquilo, não é competência exclusiva, razão de índole técnica, vou lá, consigo delegar. Então aqui é quando cabe e quando não cabe a delegação, tá bem? Pronto, fechou a delegação? Para a gente fazer com paciência, dar uma respiradazinha rápida, você vai escrever isso aqui, dar uma pausazinha quando eu terminar de circular e a gente vai partir para a avocação. Vai lá. Pronto. Você escreveu delegação, né? Vamos agora nos ater à avocação. Gente, sobre a avocação, avocar é tomar de. Vamos voltar para a minha viatura. Estou na viatura dirigindo, morrendo de sono. O sargento olha, Moura, senhor, a viatura está indo para a contramão. O comando é porque ontem à noite foi barril, tendo água. Tô bem hoje, não tô bêbado não. Não tô trabalhando em serviço bêbado não. Porque se tivesse, ele teria que me punir, né? Mas eu tô ali, tô cansado. Ele, pronto, me dê aqui o volante. Não, comando, vou lhe dar o volante não, porque o volante é meu, é assim que funciona? Não. Ele pode avocar aquela função para si. Agora, ele pode fazer aquilo todo dia? Quando ele quiser? Ele pode fazer sem motivo nenhum? Ele pode fazer se... O patrulheiro, o cabo, pode fazer? Por exemplo, se fosse soldado. Cabo, não, cabo, sai daí, eu vou dirigir. Pode. Por quê? Para que haja a avocação, você vai precisar que ela seja temporária. Eu dirijo até que você seja recomposto, sabe? Eu dirijo e tomo porque eu tenho hierarquia. Eu só posso tomar de você se eu for hierarquicamente superior. Eu só posso tomar se houver um motivo e se for algo excepcional e não a regra. Até porque se fosse a regra, era chato você trabalhar e toda hora o seu superior está tomando sua função. E fora que ele atrapalharia a função dele. Não é isso? Então, essas são as características que eu trago para você quando falamos de avocação temporária de serviços. E o bizu para você gravar a avocação é bizu da avocação. Repete comigo. Vamos avocar o time. De novo. Vamos avocar o time. Por que time? T, temporário. I, hierárquico. M, motivado. E E, excepcional. Ah, mas é H, não é I. H é mudo, né, gente? Então é I. Hierárquico, motivado e excepcional. Já que você entendeu, vamos copiar aqui este penúltimo tópico para fecharmos nosso conteúdo. Vai lá. Beleza? Você concluiu aqui. Já falamos sobre tudo isso, né? E agora vamos fechar com dois últimos finaizinhos aqui, ó. Vamos começar com a ideia de... Vai aqui. Tá? Pronto, perfeito. Nós explicamos lá no comecinho sobre controle interno. Tem a ver com hierarquia e subordinação, controle de mérito e legalidade. A administração pública direta poderá constituir para si entidades da administração pública indireta, a fase, não é assim? E quando ela constituir a fase, ela terá autonomia. Por exemplo, eu vou entregar aqui na cidade de Feira de Santana o serviço, a função de ensino, pesquisa e extensão aqui na área de Feira de Santana para a Universidade Estadual de Feira de Santana. Daí, a Secretaria de Educação, ela não ficará mais cobrando todos os dias, procurando saber e direcionando como é que a autarquia vai trabalhar. Deixa ela trabalhar e ela tem uma autonomia. Porém, eu não posso deixar à vontade. Se eu deixar à vontade, o que vai acontecer com a entidade? Ela vai fazer o que ela quiser e vai desviar a sua finalidade. Imagina lá no INSS, né, e alguém coloca um caixa. Lá dentro coloca, retire aqui o seu benefício. Aí cria um banco do INSS. Pode fazer isso? Não.
Porque o INSS é uma autarquia. E já vimos que a autarquia exerce atividade típica da administração. E não exerce atividade de natureza econômica, mercantil, financeira. Não cabe dentro do INSS desviar a finalidade pela qual ele foi criado. Porque nós aprendemos também que as entidades administrativas possuem capacidade específica. Elas só podem tratar daquilo que elas foram construídas para tratar. Confere? Então, esta daqui só pode fazer o que for necessário. E a entidade da direta poderá controlar. Olha o nome que eu trago aqui, ó, controle finalístico. Quando a direta controla a indireta, esse controle é externo. Quando a direta controla internamente ela mesma, o controle interno. Então, da direta para com indireta, controle externo, que é um controle apenas da sua finalidade, é um controle de tutela, é supervisão ministerial ou vinculação. Danilo, são 4 nomes diferentes, é? Não. Aqui são os sinônimos, tá? Eu tenho os nomes que você vai encontrar nas questões. Se a questão falar que a estatal criada obedecerá à tutela do ente federado criador. Então, quer dizer que esse carinha obedecerá à tutela. Isso quer dizer que vai haver aqui, ó, entre eles, um controle, vermelhinho, ó, vermelhinho, de tutela, a qual estão vinculadas. Controle de vinculação ou supervisão ministerial. São os nomes que eu trago para as formas de controle externo. Você entendeu? Então, pausa rapidinho e copia o que a gente falou agora. Aqui, ó, nesse ponto. Vai lá. Beleza. Pronto. Vamos finalizar o nosso conteúdo entendendo este ponto aqui, ó. Olha só que bacana. Finalizaremos aqui a nossa aula, faremos uma revisãozinha e partiremos para o nosso próximo assunto daqui a pouquinho. Se liga só. Nós falamos que isso aqui é uma entidade política. Essas são entidades administrativas, bem? A entidade política, ela emana poder através de atos. Como assim? O governador decide dar férias coletivas a um grupo de professores, tá? Essa decisão é um ato administrativo. Lembra que o governador ele nem está ali. O governador é uma figura conectada ao Estado. Tudo que ele disser foi o Estado quem falou. Aqui na parte de cima, né, o governador está conectado a um órgão. Esse órgão a uma estrutura dentro do robô. Quando o governador fala, é o Estado quem falou. Quer ver outro exemplo? O policial está patrulhando. Ele fala, ei, você, coloca as mãos na cabeça. Quem determinou que colocasse a mão na cabeça foi o policial ou foi o Estado? O Estado. Porque a pessoa representa ali o seu órgão e, por sua vez, faz parte do Estado. Compreende? E estes atos que as pessoas e que você amanhã estará fazendo, quando estiver legalmente investido no seu cargo público, são atos administrativos. Compreende? Lembra do exemplo que eu trouxe na primeira aula? Que uma mochilinha, um cara com a mochilinha, ele entra e senta numa cadeirinha, né? Antes ele veste uma roupa que é o cargo público. Senta na cadeirinha que é a função pública. E exercer a função tendo um cargo, você recebe um painelzinho cheio de botões, entre aspas, né? Só pedagógico, gente. Esses botões são os atos. Abordar alguém, fazer uma blitz, determinar a lavagem da viatura, solicitar tal, fazer uma cirurgia, no caso do médico, dar uma aula, no caso do professor, coordenar uma atividade pedagógica, no caso do profissional de pedagogia da escola. Então, cada agente vai ter um botãozinho. E esses atos, eles se dividem em 2 tipos, né? Os atos de império e os atos de gestão. Lá, quando chegarmos em atos administrativos, é o estudo desse botão, de como é que funciona essa decisão, você vai encontrar isso com mais tranquilidade. Atos de império, como o nome já diz, são atos unilaterais, né? São atos que eu mando e você obedece. E ponto final. É aquele momento que o cara fala, ei, polícia, coloque as mãos na cabeça. Esse ato é o quê? É um ato unilateral, certo? É um ato onde você... E é um ato unilateral, onde você determina e o subordinado prontamente obedece sem que haja questionamento. E um ato de gestão é aquele ato que você toma, que você exerce para administrar. Atos que você não precisa mandar, foi propor, certo? Os atos de gestão são atos sem prerrogativas de direito público.
tem a necessidade de determinação. Faça, cumpra-se e tal. Então, são os dois tipos. E esses atos são executados por todas as pessoas que integram essa estrutura. Tá? E dentro dessa estrutura, subdividem-se 3 poderes: o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Olha só, vamos trazer uma alegoria aqui, tá? Imagine que você é uma pessoa, tá? Você é uma pessoa. Imagine que essa pessoa, você, se divide em 3 sistemas: os órgãos do corpo, né? Os nervos, o sistema nervoso ligado ao cérebro e o sistema vascular ligado ao coração. E a pele é um órgão, é o maior órgão do corpo humano, tá? Então esse pacote de órgãos conectados com o sistema nervoso, com o sistema sanguíneo, é você, sabe? Aí vem a alma, espírito, não quero entrar nesse detalhe. É só imaginar que o seu corpo tem esses 3 sistemas. Vamos fazer uma comparação com o corpo aqui ou do robô. Existem também 3 sistemas. Existe corpo sem coração e veias? Não. Existe corpo sem cérebro e nervos? Não. Existe corpo sem órgãos? Não. Qual dos 3 é o maior? Os órgãos. Né? Qual o mais importante? Tem. Qualquer um deles que não tiver, faz com que o corpo morra. Não é assim? Então, os 3 eles são uno, indivisíveis e indelegáveis e demonstram os poderes estruturais. Olha, poderes estruturais do Estado. Eu não falei poderes instrumentais. E essa diferença é legal. Veremos lá na aula 1 de poderes qual a diferença de poder estrutural para instrumental. Mas, por enquanto, a estrutura do corpo do robô se divide em 3: executivo, legislativo e executivo. Os órgãos, a composição maior é o poder executivo. Vou repetir: executivo, legislativo e judiciário, tá? Eu falei aqui rápido e um ato falhozinho. Executivo, legislativo e judiciário. O executivo é igual aos órgãos, sabe? E é tanto que as suas subdivisões são chamadas de órgãos, né? Então, a Polícia Militar é um órgão do Poder Executivo. A Polícia Civil, um órgão do Poder Executivo. Isso quer dizer, Danilo, que o sistema judiciário não tem órgãos? Não, tem. O TJ é um órgão do Poder Judiciário. A Assembleia Legislativa é um órgão do Poder Legislativo. A Câmara dos Vereadores é um órgão do Poder Legislativo. Agora, dependendo do ente federado, você vai ter os seus órgãos, tanto do Executivo, Judiciário e Legislativo. Se você que está aqui testando para a Polícia Federal, esse robozinho seu é verde, é a União. O poder que você vai entrar é o Executivo e esse órgão faz parte do Poder Executivo da União, é a Polícia Federal. Conseguir compreender isso é importante. Sua cidade, por exemplo, aqui em Feira de Santana, né? Feira de Santana é um ente federado, município. Seria um robozinho azul. Assim, Guarda Municipal é um órgão do Poder Executivo, né? Do ente federado, município. Vamos imaginar a Câmara dos Vereadores, município, Poder Legislativo e é o principal órgão do Poder Legislativo. Tá bem? Então, esses são os poderes estruturais. Só que o poder é uma coisa e a função é outra. Se você conseguir compreender a diferença de poder e função, você já mata aí um conteúdo importantíssimo, tanto para constitucional quanto para administrativo. Lá em constitucional, nós estudaremos o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo muito mais profundamente. Aqui, eu estou falando da organização. Eu sempre pincelo, né? Você vai encontrar aqui com o professor John Berman e com os outros professores que estão aqui, que trazem para a gente esse conteúdo, muitas vezes a mesma coisa, só que em perspectivas diferentes, tá? Ele vai estudar um pouco mais da parte governamental e eu mais da parte administrativa e você uma amplitude maior do que é o Estado. Então, imagine que um policial está fazendo um patrulhamento na rua. Bem, esse policial é um agente, é uma pessoa do meio do povo que fez um concurso, ganhou uma roupinha chamada cargo público, se conectou na cadeirinha chamada função pública, ganhou um painelzinho que está operando o serviço lá. E quem está abordando, fiscalizando é o Estado. O Estado está ali. O Estado está ali. Essa pessoa faz parte de um órgão do Poder Executivo chamado Polícia Militar. Aqui é o Estado da Bahia, por exemplo, Polícia Militar da Bahia. Ele está lá patrulhando a viatura, olhando, tal, tal, tal. E aí ele fala, você coloca as mãos na cabeça. É uma determinação. Aborda a pessoa, houve emanação de poder de polícia para com aquela pessoa ali, tá? Aprenderemos poder de polícia lá na frente.
Aí ele chega na unidade e fala, comando, eu quero minhas férias, que estão atrasadas aí, solicita para mim, por favor, no mês que vem. Ah, certo, Moura, tem espaço aqui. Coloquei você no mês que vem, obrigado, tal, tal, tal. Houve um processo, decisões administrativas dentro da administração. Nós temos demonstração do poder hierárquico e veremos isso profundamente. Tudo isso são formas que eu tenho de administrar. Eu tenho o poder executivo administrando. Abrir um PAD, vai abrir um PAD aqui porque Moura vacilou, errou assim, assim, assado. Processo administrativo disciplinar. A abertura de um PAD administrativo. Vamos lá, eu vou comprar, eu vou abrir licitação. Licitação para a compra de ar-condicionados. Tum. Aí comprou os ar-condicionados. É o executivo administrando. O Poder Judiciário julga. O juiz olha, ouve as partes, bate o martelo, por decisão do juiz, assim, tal, tal. Essa é uma função chamada função jurisdicional. A função de julgar dentro do poder de julgar. Compreende? A criação de uma lei. Acabou de criar a lei, função legislativa dentro do poder legislativo. E cada poder exerce sua função de forma típica. Repete comigo. Cada poder exerce sua função de forma típica. Porém, os poderes poderão exercer as suas funções de forma atípica. Como assim? O juiz está lá, observa que tem que comprar cadeiras lá para o tribunal. Já sei. Ele liga para o governador comprar cadeira? Não. Ele tem autonomia de abrir um processo licitatório e solicitar a compra das cadeiras, tá bem? Então, o Poder Judiciário, quando abre um processo licitatório, está administrando. Então, um poder administrando... Peraí, mas o poder não julga? Julga de forma típica. O poder administra de que forma? Atípica. Quando você tem lá o Superior Tribunal Federal determinando e simulando e criando súmula vinculante, e a criação de uma norma que tem caráter vinculatório, né? Ela vincula toda a administração. Nós temos aí a função legislativa dentro do poder judiciário, mas de forma típica, de forma atípica, tá bem? Vamos entender o que é a súmula vinculante, que é as decisões reiteradas de mesma interpretação. Então, o poder executivo vai exercer os três, judiciário os três, legislativo os três, que é o que está representado nessa imagem. Isto quer dizer que eu posso usar a função ou típica ou atipicamente. Lembrando que um poder vai exercer em um volume muito maior a sua função típica. Tá bem? E eles podem usar a função atípica para controlar, para frear os outros poderes. Por exemplo, agora há pouco tempo, a presidente Dilma Rousseff, ela foi impeachmentada. E, teoricamente, quem julga é o juiz. Mas quem julgou ela foi o Senado. A última palavra foi do senador, confere? Então, o Senado é o quê? É o legislativo. E o legislativo fez o quê? Julgou quem? O presidente. Então, esses poderes se comunicando, né, demonstram para a gente um sistema chamado sistema de freios e contrapesos, ou check and balance, certo? Sistema de freios e contrapesos, que é a forma que os poderes conseguem utilizar para estarem coordenando os poderes e viverem harmônicos, uno, indivisíveis, indelegáveis e por aí vai. Se você entendeu esse conteúdo, eu vou circular aqui, você vai dar uma pausa, vai copiar o que eu acabei de explicar, tá? E aí vamos terminar com a revisão legal. Vai lá. Pronto. Pausou? Nós finalizamos aqui o nosso conteúdo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não faltou nada. Muito bom. Falamos sobre... Ver aqui. Começamos com o que o Carvalho Filho fala, né? Mostramos o conteúdo dele. Daí vimos para estatais. E falamos das subsidiárias, que integram em segundo grau. As estatais autorizadas por lei, personalidade de direito privado, isso é o que é comum, natureza econômica. O que é incomum? Começamos a falar. A forma jurídica é incomum, a composição do capital é incomum e o foro processual é incomum. Cuidado, não é 51%. Daí vimos aqui para falarmos sobre as fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, que é a mesma coisa da autarquia. Falamos que a administração pública fundacional ela é criada por lei específica, mas lei complementar define a sua área de atuação. Daí partimos para falar das relações do Estado para com os seus órgãos e do Estado para com as coletividades, visando sempre o interesse público.
Para tanto, falamos sobre administrar. O que é administrar? Hierarquia e subordinação, distribuição de competências. Aprendemos que hierarquia é FRODA, a palavrinha aqui, chave. FRODA quer dizer editar atos normativos, fiscalizar, revisar, ordenar, delegar e avocar. Falamos que na revisão eu posso anular os que são ilegais, ilegítimos e inválidos e revogar os que são inconvenientes, inoportunos ou válidos, né? E convalidação, que quer dizer ratificação. Aprendemos que ordem precisa ser manifestamente legal. E aí vimos para delegação, bizu. Cabe delegar o quê? Cabe o JETS e não cabe a cenoura. JETS. Caberá a delegação quando houver circunstância de índole jurídica, econômica, técnica, territorial e social. E não vai caber na cenoura. CE, competência exclusiva. NO, atos de caráter normativo. E RA, recursos administrativos. Daí vimos para falar sobre a diferença de controle interno para controle externo. Controle interno é o controle de hierarquia e subordinação, mérito e legalidade. Mérito, liberdade de escolha, legalidade, se houver vício de legalidade, né? Assim? E o controle externo, os sinônimos, as palavras que aparecem para a gente são tutela, controle finalístico, supervisão ministerial e vinculação. E o externo tem uma relação do Estado para com as entidades administrativas. E para fechar a nossa aula, nós falamos sobre os poderes e as funções. Os poderes são judiciário, executivo e legislativo, e as funções jurisdicional, administrativa e legislativa. Cada um de forma típica, mas podendo estarem também de forma atípica. E esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero ter contribuído com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E o mais importante, eu espero que vocês, a partir de agora, vão lá para as questões, resolver as questões, para ver de verdade se tudo que eu ensinei aqui está dando certo resolvendo questões. Nós estamos estudando com um fim. Qual o fim? Fazer prova e passar em concurso. Então, assim, por mais que eu traga muita teoria para vocês aqui, nós precisamos nos organizar para pegar essa teoria e mostrar elas na resolução de questões. Se você ainda não tem acesso, vá lá no site do Quadrívio. Nós temos disponível para você um módulo contendo questões só disso, tá? Eu separei lá do site de questões do tema organização administrativa e coloquei depois de cada folha um bloco de questões da folha para que você possa fazer as questões e não se frustrar por ver ali um conteúdo que você ainda não viu e achar que você é burro, que você não consegue. Não, vai lá, baixa, imprime, ou se você é de Feira de Santana e quer vir aqui na sede, venha e pega o caderno montadinho e resolva questões. Ou se você não tem interesse, assine algum site de questões ou acha no Google alguma coisa, mas vai fazer questão, porque nós estamos aprendendo tecnicamente a marcar o X, bem? Então, um forte abraço e até a próxima. Revise e volte para que a gente possa continuar dando andamento à mudança de sua vida. Valeu? Tchau, tchau.